Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos iniciar aí mais um conteúdo, né, da parte aí de interpretação de exames. Na aula passada nós vimos sobre o perfil lipídico, né, as dislipidemias. Só fazendo um breve resumo, né, seria então as alterações nos exames de colesterol total e frações, né, que levam aí também a uma doença secundária, né, uma disfunção do sistema secundário aí, que seria as síndromes metabólicas, né. Então, hoje, nós iremos entrar em outra parte, né, do nosso organismo aí, então, que leva muito em consideração também, né, vários diagnósticos e vários exames, né, que os médicos pedem, que seria, então, a função hepática, né, que abrange aí o funcionamento do nosso fígado, né, na verdade, todos os exames que compreendem essa parte e também as patologias que podem ocorrer com relação a esse órgão, tá bom? Então, vamos dar sequência. Então, só fazendo um resumo aí, né, das funções do fígado, que a gente introduzir aí. O fígado, então, é um órgão vital, né, localizado no quadrante superior direito do abdômen, então seria a localização anatômica dele no meu corpo. Ele desempenha diversas funções, né, incluindo aí, dentre essas funções, o metabolismo dos carboidratos, né, que seria, então, essa parte aí de gorduras, dos lipídios, né, que a gente viu na aula passada, que compreende os lipídios, né, justamente o colesterol total e frações, que também recebe o nome de lipídios, e proteínas também. Além desse metabolismo, né, dessas substâncias importantes para o nosso organismo, ele também promove a eliminação de ureia e a biotransformação e excreção dessa substância também que existe no meu corpo. Então, o fígado aí é um órgão vital, extremamente importante, né? Além disso, 90% de todos os medicamentos que nós consumimos, né, seja para qual finalidade for, 90% desses medicamentos, eles são sintetizados também, metabolizados no nosso fígado, né? Por isso nós vamos aí mais à frente que por isso que o uso indiscriminado, né, de determinados medicamentos pode sobrecarregar o meu fígado e vir aí causar uma hepatite medicamentosa, né, como foi o caso aí do paracetamol. O paracetamol que é um medicamento bastante conhecido, né, por nós. Teve um tempo atrás que ele estava até proibido, né, de ser consumido em grande escala, né, porque ele estava ocasionando muita dependência, né, das pessoas que consumiam, e com isso estava vindo a causar também hepatite medicamentosa, porque ele é um medicamento bastante forte. Apesar de ser um medicamento vendido sem receita, né, é um analgésico, para dor, tudo, o medicamento é considerado simples, mas ele é um medicamento de sintetização muito forte. Então, estava acabando vindo por ocasionar aí vários problemas para quem consumia muito. Então, ele ficou um tempinho aí restrito, né? Mas agora já deu uma normalizada, que consegue já comprar normalmente, mas enfim, é só um exemplo, né? Para a gente entender que, dependendo dessa medicação que eu tomo, pode vir aí ocasionar problema no meu fígado. Por quê? Porque os medicamentos são sintetizados nesse órgão, né? E o medicamento acaba por obstruir os hepatócitos, que são umas células que existem no nosso fígado, né? E obstruindo esses hepatócitos, lesionando essas células, acaba aí por vir a instalar a doença que chama hepatite, que é uma doença de origem viral, né? Na verdade, existe hepatite A, hepatite B, hepatite C, né? Mas pode vir a ocasionar hepatite medicamentosa que não é de origem viral e sim por medicamento, porque o medicamento pode fazer a mesma questão que o vírus faz no fígado, que é destruir as células do hepatócito. Então, pode vir a ocasionar essa doença também. Isso é bastante importante. Todo medicamento que a gente for utilizar, né, e a quantidade, o tempo de uso, tem que ser tudo com orientação médica. Então, quais são os testes, né, de função hepática que existem hoje, né, que os médicos pedem para auxiliar nos diagnósticos aí, né, no tratamento de patologias, né, na indicação da patologia que o paciente tem, no desenvolvimento do diagnóstico desse paciente. Então, quais são esses testes que existem hoje no mercado e quais são os objetivos desse teste, né? Então, quais são as funções e objetivos desses testes que os médicos pedem quando ele quer avaliar esse órgão que é o fígado.
Então, esses testes, eles identificam possíveis danos ou disfunções do fígado, né? A gente tem testes que consegue avaliar se o meu fígado está tendo algum dano provocado por alguma patologia, né? Ou até mesmo medicamento, enfim, né? O médico quer avaliar. Eles auxiliam em diagnósticos específicos, né? Então, às vezes o médico está suspeitando de alguma patologia específica do fígado, então eu tenho testes que ajudam o médico a diagnosticar essa doença, avaliam a gravidade do problema hepático, né? Às vezes o paciente já tem um problema do fígado, já está fazendo tratamento por conta daquela patologia, e eu tenho exames que auxiliam e que mostram para o médico, né? Se aquele tratamento está dando certo, se essa doença está evoluindo, né? Se começou com caso simples, se já está agravando esse problema no fígado por conta desses exames que existem também. E, além disso, eles monitoram a progressão de doenças, né? Então, já tem a patologia instalada lá no fígado, o médico já diagnosticou, já fez os exames específicos, e ele quer saber se essa doença está progredindo de uma forma mais grave também. Então, eu também tenho testes, né, que ajudam o médico, auxiliam o médico nessa parte. Então, esses testes, gente, que existem, né, para essa função aí, para esse órgão, pode ser divididos em duas classes, né? O slide ficou um pouquinho apagado aí, mas está escrito aqui, testes padrões solicitados, independente da hipótese diagnóstica. O que significa isso? Às vezes eu vou fazer um exame de rotina, né, no médico mesmo, uma consulta, né? Não tenho nenhum sintoma clínico, não tenho nada sugestivo de alguma patologia, simplesmente vou fazer um teste de rotina, o exame de rotina, na verdade, e o médico pede lá, né? A maioria de nós já tivemos, né? Já fomos no médico, já solicitamos, né? Para fazer os nossos testes, é importante de fazer para cuidar da saúde, enfim. Então, esses testes do fígado, eles entram também dentro desses testes de rotina. Porque quando eu vou no médico, né, que eu quero avaliar mesmo, só como está meu estado de saúde, não estou com nenhuma queixa de nenhuma patologia a princípio, o médico vai avaliar o quê? Ele vai avaliar a condição do seu sangue, né? Se você está com uma anemia, se você está com. Como que está a sua série vermelha, né? Na verdade. Ele vai avaliar as funções dos seus rins, nós vamos ver, então, função renal, ele vai avaliar os testes para saber se o rim está funcionando direitinho. Ele vai fazer exames cardíacos e exames hepáticos também. Então, os exames para avaliar a função do fígado, ele entra dentro da grade dos exames de rotina, tá? Que seriam normalmente, nós vamos falar aqui um pouco mais à frente, mas já adiantando, o TJ e TGP. É um exame de rotina que o médico pede, que esses dois exames indicam aí, né, se derem alterados, indicam aí algum problema no fígado. Testes padrões, né, solicitados, então, independente da hipótese diagnóstica, e ensaios bioquímicos utilizados em situações específicas. Então, eu já chego para o médico com algum sintoma clínico, o médico já desconfia que eu tenho algum problema hepático, então ele já vai direcionar os meus exames para os exames mais específicos do fígado, né, para avaliar mais intensamente esse órgão. Então, eu tenho testes, né, que ajudam o médico ali, em conjunto, né, ajuda o médico a diagnosticar, né, a verificar como que está esse órgão, se eu estou tendo alguma patologia a princípio, se eu estou com alguma doença em estado progressivo, né, então, tem testes bioquímicos mais específicos, né, que ajudam aí já, junto com os sintomas clínicos, o médico conseguir dar o meu diagnóstico. Então, no momento de realização dos exames de função hepática, então, quando é que eu preciso, né, dar uma importância para esse órgão? Quando é que eu preciso dar uma importância para o médico direcionar justamente para esse tipo de exame para avaliar esse órgão específico, né? Eu posso ir lá de rotina mesmo normal, sem nenhuma queixa, ou quando eu observo algum desses itens, né, algumas dessas questões que nós vamos falar agora, eu preciso realmente, né, ir ao médico e ele vai direcionar todo o meu quadro de exames, todos os meus sintomas clínicos, né, toda a minha hipótese diagnóstica baseada nos exames hepáticos. Quando eu apresento a minha urina escura, né,
logo quando a gente acorda, né, ao amanhecer, é normal, né, quando a gente vai no banheiro urinar, é normal que a minha urina saia de coloração um pouco mais intensa, né? Uma urina normal, ela é aquela cor amarelada, né? E se você pegar o potinho transparente, você consegue ver ele de um lado para o outro. Apesar dela ser uma urina amarelada, ela é uma urina translúcida, né? Você consegue enxergar o líquido, não é um líquido turvo. Quando eu acordo de manhã cedo, esse amarelo da urina, ela pode ficar um pouco mais intenso. Quer dizer que eu estou com problema hepático? Não. Isso quer dizer o quê? Que eu dormi um longo período da noite, né? Então a minha urina concentrou, né, no meu organismo, e aí ao amanhecer que eu vou no banheiro, eu libero essa urina concentrada. Por isso que ela sai com essa coloração um pouco mais escura, tá? Mas isso não quer dizer que é uma urina marrom, uma urina bastante escura, né? A cor seria um amarelo de intensidade um pouquinho mais forte. Então, seria mais ou menos esse sentido. E o odor da urina seria um odor normal. Nada aquele odor fétido, né, que a gente fala, que é um odor mais forte, né? Que é sugestivo né, vulgarmente falando, um cheiro de infecção, seria uma urina de odor normal, uma coloração amarela um pouco mais intenso. Então, de manhã cedo, quando a gente acorda, é normal. Ou mesmo quando eu passo durante o dia longos períodos sem ingerir líquido, né, e sem ir ao banheiro, né, então, aquela pessoa que não está acostumada a beber água, o fluxo de água, né, que tem que beber durante o dia, aquela pessoa que bebe pouco líquido, né? E o líquido que a gente fala é água mesmo, porque suco, leite, nada disso substitui a água. Apesar de serem feitos com a água, né? O suco em si e tal, o leite ser um líquido, mas não substitui a água. Então, a gente precisa ingerir realmente água, tá? Então, quando eu bebo pouca água, né, que no mínimo é 2 litros, né? Depende aí, normalmente, do peso de cada pessoa, mais o mínimo ali padrão, né? Normalmente é 2 litros de água, então se eu não bebo pelo menos isso, né? Eu vou pouco ao banheiro. Então, se eu vou pouco ao banheiro, ou poucas vezes ao banheiro, né? Então a minha urina fica concentrada durante o dia. E aí também é normal sair essa coloração amarela um pouco mais intensa. Eu estou frisando essas questões porque isso pode acontecer e não é porque isso está acontecendo que você está com problema hepático, tá? Essa urina escura que eu falo seria uma urina escura, já que você pega o potinho e não consegue, se você colocar ele na altura dos seus olhos, você não consegue enxergar de um lado para o outro. Você não consegue ver, essa urina não fica uma urina mais translúcida, mais límpida, né? Fica uma urina um pouquinho mais turva, um amarelo já mais puxado para o marrom, então você vê que está diferente, né, do normal, do que é comum. Então, quando a minha urina está nesse padrão, eu preciso procurar um médico, porque provavelmente eu estou com alguma disfunção hepática por qualquer uma patologia existente aí que está cometendo meu filho. Fezes claras, né? As nossas fezes, ela também tem uma coloração normal, né? Ela tem uma coloração ali marrom, pode ser um marrom mais claro, um marrom mais escuro, dependendo da alimentação que eu como, né? Mas as fezes muito clarinha, puxada ali para quase que o creme, vamos dizer assim, né? Aquela cor creme, também não é uma fezes normal, tá? É uma fezes que está sugestiva principalmente de hepatite, né? Que é um sintoma bem uma condição clínica bem característica da hepatite, que são as fezes claras. Então, se eu estou, né, produzindo fezes nessa coloração, também preciso procurar o médico. Inchaço abdominal, né, aquela barriga distendida, né, aquela barriga assim de gordurinha, tá? Seria um inchaço mesmo, que você apalpa, seus dedos afundam ali, né? Fica a marca dos seus dedos, então você vê que aquilo é uma retenção de líquido que você está tendo, não é gordura, é realmente um inchaço. Então, quando está com aquela distensão abdominal, também precisa procurar o médico. Fraqueza, fadiga, né? Icterícia, gente. O que seria essa icterícia? É aquela famosa tiriça que a avó da gente falava, né? Os bebezinhos que é mais comum apresentarem ao nascer, que seria aquela coloração da pele amarelada, os olhos amarelados, as palmas das mãos e dos pés amarelados também. O que é essa condição de icterícia? Isso também é uma condição muito forte de problema hepático, também uma condição muito específica da hepatite, tá? Por quê? A bilirrubina, né, que é um exame que nós vamos ver aí, também é um marcador hepático, ele é sintetizado, metabolizado no fígado, tá?
Então, quando eu estou com problema no meu fígado, essa bilirrubina aí, ela é sintetizada e metabolizada de forma desordenada, e ela acaba por acumular nos meus tecidos. E essa bilirrubina, essa substância do meu corpo, ela tem uma coloração forte amarela. Então, quando ela está em produção elevada, então ela começa a depositar nos meus órgãos, nos meus tecidos, por isso que a nossa pele fica de coloração amarela, tá? Porque ela deposita nos tecidos e aí então ela causa essa coloração amarela na minha pele. Por isso, né, uma curiosidade aqui, né? Por isso que os bebezinhos, né, ao nascer, que ficam lá, né, amarelinhos, né, e a avó manda dar banho de telha, manda colocar roupinha amarela, né, manda várias simpatias que existem aí, nada disso resolve e adianta, gente. Isso é só mesmo a superstição, né, dos nossos avós, né, enfim. Isso não é comprovado clinicamente nem cientificamente, não tem poder nenhum. O que que ajuda, né, a quebrar essa bilirrubina dos tecidos e a nossa coloração voltar ao normal? Seria o banho de sol, né? Porque a bilirrubina, ela é uma substância que ela é solúvel ao sol. Então, ela é sensível à luz. Então, por isso que quando o bebezinho toma sol, né, o sol, que é a luz, penetra na nossa pele e aquela luz quebra essa bilirrubina dos tecidos e sai na urina, né, em forma de líquido mesmo, e aí a minha bilirrubina no meu corpo volta ao normal, tá? Ou quando está com um nível muito elevado, né, que o sol mesmo sozinho não está adiantando, o bebezinho tem que ser internado para tomar aquele banhozinho de luz que fica naquele aparelho, aquela luz azul, né, peladinho, só de fraldinha e de óculos, porque aquela luz pode queimar a retina dos olhos. Então, fica aquele óculos, a fraldinha, tomando banho de luz direto na pele, porque aquela luz intensa, 24 horas ali, quebra a bilirrubina de forma mais rápida, tá? Então, o bebezinho passa uma noite tomando aquele banho de luz, o médico dosa a bilirrubina dele no outro dia. Se ainda tiver elevado, ele passa mais uma noite, e assim o médico vai fazendo o controle para saber se chegou no nível normal. É super importante, gente, é extremamente importante cuidar do bebezinho, fazer esse tratamento nele ao nascer, tá? Porque se você deixar, né, o bebê com essa condição, isso não vai sumir com o tempo e o bebezinho pode virar óbito, tá, gente? Eu fiz mais bebezinho porque é uma condição que a gente está acostumado mais a ver, né? O bebezinho pode virar óbito por quê? Os rins deles não estão trabalhando, o fígado dele, na verdade, não está trabalhando normal. Então, se o fígado dele não está trabalhando normal, ele pode entrar em colapso, né? E vir a óbito. Tá? Então, quando o médico já diagnostica, já faz o exame, já vê que o bebezinho está com essa bilirrubina aumentada, ele já passa automaticamente o bebê para o banho de luz. Tá? Se só o sol não tiver resolvido e se o nível estiver bastante elevado. Já passa porque isso é uma condição grave, tá? Então tem que ser tratado imediatamente. E é uma condição, né, da hepatite também. Então, a pessoa que está com hepatite, seja A, seja B, seja C, ela também desenvolve essa bilirrubina alta, né? Porque ela está com uma disfunção hepática, então todas as substâncias que vão ser produzidas ali no fígado estão alteradas. Então, a bilirrubina, que é uma substância produzida no fígado, vai estar alterada, vai depositar nos tecidos e vai fazer essa condição aí da pele amarelada, tá? Aí esse paciente toma o banho de sol, esse paciente toma aquele banho de luz? Não, né? Esse paciente vai fazer uso de medicamentos, que esses medicamentos vão conseguir fazer a quebra dessa bilirrubina. Então, isso aí seria a icterícia, tá? Transtornos de coagulação, né? Quando eu vou dosar o meu TAP, o meu TTPA, o meu tempo de protombina, o que são, o que eu estou falando? O que é isso, né? São exames, né, que existem, né, dentro dos laboratórios, que são específicos para avaliar a síndrome da coagulação, minha cascata de coagulação. O que seria essa cascata de coagulação? Quando eu machuco e forma aquela casquinha no meu machucado, aquela simples casquinha que forma foi todo um processo de coagulação que foi realizado ali naquele momento pelo meu corpo para formar uma rede de fibrina e formar aquela casquinha do machucado. Então, isso é a coagulação do meu sangue trabalhando. Quando eu tenho transtorno de coagulação, eu tenho uma disfunção dessa parte aí, desses fatores, né, que faz esse processo, eu tenho, então, um transtorno de coagulação. Se eu machuco, eu demoro para formar essa casquinha do machucado, eu fico sangrando por muito mais tempo.
Se eu tiro sangue, eu tenho que apertar ali bastante tempo, às vezes com o braço para cima, uns 4 a 5 minutos, né? O tempo de apertar normalmente é de 2 a 3, mas o paciente que tem essa disfunção tem que apertar muito mais o braço, porque o sangue vai sair ali com muito mais facilidade. Então, eu tenho que tomar remédios, né, para fazer esse controle, então, da minha coagulação. Então, se eu tenho transtorno de coagulação, eu também preciso procurar o médico para avaliar, né, se é uma condição hepática ou se é algum outro tipo de transtorno que levou essa disfunção aí da minha coagulação. Além disso, é fundamental solicitar esses exames em caso de alcoolismo. Então, não é aquele alcoolismo ali de uma cervejinha que eu bebo no final de semana, não é isso. É alcoolismo crônico, tá? O alcoolismo patológico que a gente fala. Aquela pessoa que já tem um vício, né? Que bebe desordenadamente, né? Compulsoriamente. Então, seria nesse caso. Por quê, gente? O álcool, ele é onde sintetizado e metabolizado no fígado. Então, se eu consumo muito, né, o álcool em si, seja de qualquer natureza, eu vou sobrecarregar o meu fígado, porque o álcool acaba por também lesionar as células de hepatócito, que são as células, né, que provenientes do fígado, então eu vou ter uma deteriorização do meu órgão, tá? Então, por isso que eu preciso procurar o médico para avaliar como é que está a minha função hepática aí. O uso de medicamentos, como eu falei lá no início da nossa aula, né, determinados medicamentos em uso indiscriminatório pode vir a causar doenças do fígado, que a gente fala que é uma hepatite medicamentosa, principalmente não só o paracetamol, mas também muito forte os medicamentos que são utilizados para fungo, tá? São aqueles medicamentos utilizados para aqueles fungos de unha que a gente dá, fungo de pele, fungo de cabelo, né? São esses tipos de medicamentos, eles são muito agressivos para o fígado e eles são usados de longo período, né? Porque quem já teve fungo aí, né, em unha, em cabelo, sabe que é um tratamento extremamente longo, né, com medicação extremamente forte, todos os dias, porque é um micro-organismo difícil de tratar. Então, às vezes, a pessoa toma medicação aí durante 6, 7, 8 meses, né, direto. Então, por isso que ele é muito prejudicial ao fígado. A gente fala que ele é hepatotóxico, tá? Como está falando aí, né? Ervas, fungos, hepatotóxicos e condições genéticas, tá, gente? Então, nessas condições aqui, nessas questões aqui, se eu apresentar alguma dessas questões, eu preciso procurar o médico para avaliar como que está aí a função do meu fígado. Então, quais são os testes que avaliam essas condições? Quais são os testes que o médico pode pedir, se vier lá no prontuário do paciente, lá no pedido do paciente, você vai falar, opa, esse paciente deve estar com algum problema aí na questão do fígado, né, nesse sistema. Então, seria 2 tipos de testes, que esses aqui são específicos para avaliar lesão hepatocelular. O que é isso? Uma lesão propriamente dita no fígado mesmo, tá? Então, esses 2 tipos de testes aqui avaliam se o fígado, se o órgão está com alguma lesão. A gente fala hepatocelular, que é uma lesão nas células do fígado, tá? É o TGO e o TGP, foram aqueles 2 testes que eu falei, que eles também são utilizados como teste de rotina. O alanina transaminase, também conhecido como ALT ou TGP, tá? Então, o médico pode pedir dessas duas formas no pedido médico, TGP ou ALT. E o aspartato transaminase, que também a gente conhece ele como AST ou TGO, tá? Então, se vier esses 2 tipos no pedido médico, é a mesma coisa. O TGO e o TGP é o que vocês mais vão ver em pedidos médicos, tá? Então, esses 2 são marcadores de lesão hepatocelular somente utilizados quando o médico está suspeitando de algum problema no fígado ou de exame de rotina. E se der alterado, o médico vai começar a partir para esse lado, tá? Então, o TGP ou ALT, também conhecido como transaminase glutamicômico, que a gente fala, pirúvica, tá? Mas é muito difícil o médico colocar essa nomenclatura, porque é extensa, né? E o médico ali já gosta de abreviar tudo, né? Então, vai vir só como ALT ou TGP normalmente. Então, uma enzima que está presente em altas concentrações nos hepatócitos. O que são os hepatócitos? São as células do fígado, né? Então, os nossos níveis sanguíneos, essa substância, essa enzima, né, ela aumenta em caso de lesão no meu fígado, né, como, por exemplo, hepatites virais,
overdose de paracetamol, tá vendo? Como eu tinha falado do paracetamol anteriormente. Então, o que é overdose de paracetamol? Tomo muito paracetamol. Qualquer coisa, estou tomando paracetamol, estou com uma dor, tomando paracetamol, assim, uso indiscriminado, né? Tem gente que é hipocondríaco com remédio, né? Então, já leva na bolsa igual chiclete. Então, uso dessa forma indiscriminada, posso dar uma overdose do medicamento, tá? E as hepatites, porque ela lesiona essas células hepatócitas. Então, tanto o medicamento quanto os vírus da hepatite, eles fazem a mesma função, de destruir essas células do hepatócito, tá? Então, também pode se levar em miopatias quando acompanhada pelo aumento do TGO, tá? Então, acontece ali alguma, igual mioma, né, que tem no útero, a gente tem miopatia também no fígado. Então, isso também pode levar aí o aumento do TGP e, consequentemente, o aumento desse outro exame que nós vamos ver aqui, que é o TGO, tá? O TGP, gente, ele é mais específico do que o TGO. Os dois são usados em conjunto, mas normalmente o médico às vezes pode pedir só TGP, porque ele é um exame mais específico, mais sensível. Vamos dizer que ele se altera com mais facilidade do que o TGO, tá? E o TGO, então, que também é conhecido como ASH, a gente pode chamar ele também de transaminase glutâmico oxalética, tá? Também é normal falar isso, mas normalmente o médico vai colocar só ASH ou TGO também. Ela também é uma enzima, tá? Como eu falei, não é tão específica igual o TGP ou o ALT, né? Está presente não somente no fígado, mas também nos músculos esqueléticos. Por isso que ela não é tão específica igual o TGP. O TGP está presente somente no fígado. Já o TGO, além de estar presente no fígado, ele também está presente nos músculos esqueléticos, tá? Por isso que se eu tiver alguma lesão de osso, por exemplo, né? Que acomete ali o músculo. Eu posso ter alteração do TGO. Se eu tiver alguma alteração do coração, posso ter uma alteração do TGO no pâncreas, nos rins. Então, como ele está presente em outros órgãos, ele não é tão específico, somente do fígado, tá? Os níveis elevados do TGO pode também indicar lesões em vários sítios do fígado, e como, né, eu falei que ele está presente em outros tecidos e outros músculos, ele aumentado não indica que essa lesão é só no fígado. Pode ser uma lesão no coração, pode ser uma lesão no pâncreas, pode ser uma lesão nos rins. Aí você fala, mas como que o médico vai saber disso então? Ele vai pedir esse exame junto com outros exames específicos, tá? Como, por exemplo, o TGP. Ele não vai pedir só o TGO sozinho, porque senão ele não vai conseguir avaliar nada, né? Ele vai ter uma sugestão de lesão em algum desses órgãos que ele está presente, porém não vai ser muito tão indicativo, né, para ele, não vai ajudar ele tanto no diagnóstico aí da pessoa. Então, esses dois aqui são marcadores hepáticos de lesão hepatocelular, ou seja, lesão nas células hepatócitas, são as células que são presentes aí do nosso fígado. Quais são os testes que avaliam, então, fluxo e lesão das vias biliares, né, das vias ali que compõem anatomicamente o fígado? Nós temos três tipos, né, que é a fosfatase que você já deve ter ouvido falar, o gama-GT, que é o gama-glutamil transpeptidase, né, que também é muito comum do médico pedir, e as bilirrubinas que eu falei, né, bilirrubina a gente tem a bilirrubina total e bilirrubina livre, tá? Mas no conjunto é tudo bilirrubina, então esses três exames, eles marcam ali lesões das vias do fígado, tá? Então, a fosfatase alcalina, ela é uma enzima, ela está presente nas células dos ductos biliares do fígado, ela aumenta em caso de obstrução dessas vias, né? Como, por exemplo, na colinesterase intrahepática, doenças infiltrativas do fígado também, tá? E como ela está presente também no músculo dos ossos, né, no tecido ósseo, se eu tiver um rompimento de osso, né, alguma lesão ali relacionada ao osso, eu também posso ter esse exame aqui alterado. Então, ela também não é um exame totalmente específico do fígado, tá? E uma curiosidade é que em crianças, né, em bebezinhos aí, normalmente até 1 ano, 2 aninhos, a fosfatase alcalina tem um valor de referência bem mais alto que do adulto. Por quê? O bebezinho, a criança, ela está em quê? Em fase de crescimento, né, de desenvolvimento. Então, os ossos dessa criança estão o quê? Em constante evolução e desenvolvimento. Então,
Se a fosfatase alcalina está presente nesse tecido dos ossos, como esse tecido ósseo está em crescimento, esse exame, essa enzima, vai ter o nível, né, de volume bem mais alto no corpo de uma criança do que de um adulto. Tá? Então, seria essa aí a explicação. Como está falando aqui, né? Pode aumentar em criança durante a fase de crescimento, que está presente também nos tecidos ósseos. E o gama-GT? O gama-GT está muito relacionado com a ingestão também de bebida alcoólica, tá? Então, por exemplo, esse exame aqui é um exame que o pessoal da parte de medicina ocupacional gosta muito de fazer nos colaboradores, né? Para saber se eles têm um problema com bebida alcoólica, né? Se às vezes ingeriu bebida alcoólica recentemente, então é um exame meio que denuncia essa parte, tá? É um exame também considerado aí dentro da grade dos exames de função hepática, é uma enzima razoavelmente específica para o fígado, né? Ela, alterada, indica lesões colestáticas e toxicidade alcoólica, como eu falei, né? Aguda ou crônica. O que é isso? Ela indica se esse paciente é alcoólatra, se ele faz uso de bebida a longo prazo, se essa bebida já deteriorou ou está começando a deteriorar o fígado. Então, essa enzima, ela se altera nessa condição aí na presença de álcool. Então, é por isso que o médico avalia, né, e consegue diagnosticar se esse paciente tem um alcoolismo crônico ou alcoolismo agudo. O que seria o alcoolismo agudo? Eu não tenho problema com bebida, né, eu não sou um alcoólatra, mas eu tenho que fazer um exame e no dia anterior eu fui lá e tomei uma cerveja. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes eu só ingeri uma cerveja, né, ou sei lá, qualquer tipo de bebida aí que tem álcool, né, de forma normal, socialmente, mas não fiz o jejum certinho para fazer o exame e tinha que fazer o gama-GT no outro dia. Pode ser que às vezes o meu gama-GT dê alterado, né, no nível ali que o médico consegue avaliar que eu somente fiz uso de bebida alcoólica. Isso não quer dizer que eu sou um alcoólatra, tá? Que eu não tenho aí uma toxicidade crônica, e sim uma toxicidade aguda, tá? E a bilirrubina, né, que a gente fala que é a bilirrubina total e livre, né, é o principal componente de pigmentos biliares, como eu falei, né, dá o pigmento amarelado. Ela é derivada da destruição da porção M da hemoglobina, né? O que é isso? As nossas hemácias são formadas por hemoglobina. Dentro da hemácia tem hemoglobina, tá? A hemoglobina que dá a coloração vermelha, né, para a hemácia, e consequentemente a coloração vermelha para o meu sangue. E, então, essa bilirrubina, né, como que ela é formada? Através da destruição dessa hemácia, consequentemente, dentro da hemácia tem a hemoglobina, então teria a destruição dessa hemoglobina saindo para fora, vazando para fora esse conteúdo, tá? Então, o fígado, ele é responsável por conjugar, né, aonde que o fígado entra nisso, então. Então, ele faz a conjugação da bilirrubina indireta ao ácido glicurônico para que aconteça, então, essa expressão. Níveis elevados de bilirrubina pode causar a famosa icterícia, né, vulgarmente chamada de tiriça, que seria aquela condição amarelada em específico. Então, esse conteúdo, ele é proveniente da queda da hemoglobina, ele, contato, ele livre, né, na minha corrente sanguínea, ele vai ser depositado aí nos meus tecidos. É um sinal importante de insuficiência hepática primária ou secundária, né, como anemia hemolítica, hemorragia interna, deficiência no metabolismo da bilirrubina e obstrução dos ductos biliares. Então, em todas essas condições, eu posso ter a minha bilirrubina aumentada, né, bem maior do que os níveis permitidos aí de referência, dando a hipótese, né, diagnóstica de diversas doenças aí, como as que foram citadas aqui agora, anemia, hemorragia, deficiência de metabolismo, enfim, né? Então, por isso que é bastante sério, né, grave, quando o paciente é bebezinho e apresenta, então, esse exame alterado. Eu preciso regular isso daí. E também grave no paciente com hepatite, né? Hepatite é considerada uma doença grave, né? A gente tem hepatite A, hepatite B e hepatite C. A A e a B são doenças curáveis, né? Tem tratamento, é um tratamento longo, só que eu consigo me curar totalmente dessa doença, tá? A hepatite C já não. A hepatite C é uma doença crônica que eu pego uma vez e acabou. Eu vou conviver com essa doença pro resto da minha vida, assim como o HIV, né? Assim como a doença de Chagas. Então, é uma doença que uma vez que eu peguei,
ela não tem cura, né? Eu tenho que fazer apenas aí, conviver apenas com o tratamento para eu ter uma qualidade de vida e melhor, né? Os testes para avaliar a função da síntese do fígado, né? Então, para avaliar aí como que está o funcionamento em si desse órgão mesmo. Nós temos a albumina e o fator de coagulação e protombina, tá? A albumina ela é uma proteína sintetizada exclusivamente no fígado e ela pode estar reduzida quando tem doenças crônicas hepáticas, ou seja, já tem uma doença ao longo prazo no fígado, já convivo anos com essa doença, né? Por exemplo, hepatite C, que é uma doença crônica que não tem cura. Então, eu tenho hepatite C, já convivo com essa hepatite há muito tempo, né? Então, eu vou estar sempre fazendo os meus testes ali para saber como é que está a evolução dessa doença, né? Se aquele tratamento que o médico passou, se está sendo suficiente, né? Assim como o HIV, assim como a doença de Chagas, assim como todas as doenças que não tem cura e é apenas o tratamento, né? Então, isso é uma condição de doença crônica do fígado. Então, eu vou estar sempre dosando a minha albumina, que é um marcador hepático que varia aí essa condição. Também pode estar alterado em síndrome nefrótica ou desnutrição. O que é síndrome nefrótica, né? É problema renal, tá? Então, eu tenho, por exemplo, pessoas portadoras aí de problema renal, né? Que tem que fazer hemodiálise. Então, esses pacientes dosam bastante esse exame. Desnutrição seria aí a condição a condição física mesmo, né? De falta de alimento, falta de proteína, que leva à falta de proteína, substâncias, carboidratos, que faz toda uma disfunção no nosso corpo aí, levando, em casos mais graves, até a falência dos meus órgãos. Então, a falta de água, né, de líquido no meu corpo, leva aí a desnutrição. A albumina, gente, ela possui uma meia-vida de aproximadamente 20 dias. O que seria isso, meia-vida? Ela está presente no meu corpo na função dela normal por apenas 20 dias. Após 20 dias ela é eliminada, uma nova albumina é formada, tá? Então, ela não é considerada um marcador muito sensível para a avaliação da pressão hepática, justamente por conta disso, porque ela fica presente no organismo apenas 20 dias, tá? Fatores de coagulação e protomina, né? O que a gente falou, né, nos slides anteriores aí, quando eu estou com algum problema de coagulação, eu devo procurar o médico, certo? Então, eu tenho um exame, né, que avalia essa parte. Então, o fígado, ele é responsável por sintetizar a maioria dos fatores inibidores de coagulação, como proteínas do sistema fibrinolítico, tá? O que é o sistema fibrinolítico? É todo aquele processo que eu falei que se forma, né, ali no órgão, no tecido, para estancar aquele sangramento. Além disso, a correta absorção e metabolismo de vitamina K, o bom funcionamento hepático, né? Então, portanto, doenças hepáticas podem levar à alteração da coagulação, tanto pela falta dos fatores de coagulação, como pela falta de vitamina K, que é uma vitamina extremamente importante nesse processo aí da coagulação, tá? Que é absorvida em 90% na nossa alimentação. Então, ela é proveniente aí a maior parte da nossa alimentação. Aqui, gente, a gente finaliza essa parte aqui da função hepática e nós vamos entrar agora na função renal, tá? Também é bem simplesinho, né? Bem tranquilo aqui, para a gente fechar todas as partes aí de interpretação de exames aí que os médicos podem passar para vocês. Deixa eu só entrar para pegar o outro. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos entrar com a função renal. Então, vamos ver? Vamos passar aqui. Então, nós vamos entrar em função renal, gente. O que é a parte da função renal, né? Então, nós vimos aí o perfil lipídico, a função do fígado e agora nós vamos para a função renal. Todos esses conjuntos, gente, englobam o nosso corpo inteiro, tá? Então, o médico pediu o exame, né, de rotina, pede para toda essa parte, porque ele avalia ali fígado, rins, né?
as nossas questões de gordura, que avalia pressão, né? Infarto. Então, todos esses sistemas que nós estamos vendo é o que engloba ali no pedido médico, tá? Então, a função renal trabalha e avalia, então, a condição dos meus rins. Então, o que seria aí a função dos meus rins? A função que os rins têm é filtrar o sangue, né, proveniente do meu corpo, remover os resíduos metabólicos, né, aqueles resíduos que não são importantes para o meu organismo, regular o equilíbrio eletrolítico, né, que seria o equilíbrio ácido-básico, tá? Sódio, potássio, né? Tudo isso aí também, né, que existe no nosso corpo. Controlar a nossa pressão arterial, manter a homeostase hídrica e atuar como órgãos produtores de hormônio, né? Eritropoetina, que participa na formação dos glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias, a produção de vitamina D, que ajuda a absorver o cálcio e fortalecer os nossos ossos, e a renina, que intervém na regulação da nossa pressão arterial. Então, também é um órgão extremamente importante, e olha tanto de função que esse órgão tem, e o tanto de patologia que pode vir proveniente, né, de cada função que esses rins aí promove quando ele não está trabalhando corretamente. Então, uma revisão anatômica aqui bem rápida, né, dos nossos rins, para nós entendermos aqui certinho, né, que parece aí né, descontar aí um pouquinho, parece um gomo de mexerica, né. Os rins, ele encontram-se fora da cavidade peritoneal, então cada rim em um adulto pesa aproximadamente 150 gramas, tá? As duas principais regiões dos rins são o córtex externo e a medula interna, que são divididas em 8 a 10 massas de tecidos em forma de cone, né? Esses conezinhos aí que você está vendo em todo o corpo dos rins, que são chamadas de pirâmides renais. A borda externa da pelve é dividida em bolsas abertas denominadas grandes cálices, né? Que se estendem para baixo e se dividem em cálices menores, e eles que coletam a urina dos túbulos de cada papila, tá? As paredes dos cálices da pelve do ureter contêm elementos contráteis que impulsionam a urina em direção à bexiga, onde essa urina é armazenada até que seja eliminada na forma de micção, que é o famoso xixi, a famosa urina ali que a gente libera normalmente, tá? Aqui, pessoal, um breve resumo para vocês entenderem um pouquinho aí cada estrutura do órgão. Então, como que a nossa urina ela é formada, tá? Então, a primeira etapa da formação da urina acontece através da filtração, que ocorre ali naquela estrutura que chama cápsula glomerular, sendo um processo passivo. Então, como que é caracterizado? Então, caracteriza-se pela saída do filtrado, né, do plasma, do interior do glomérulo para a cápsula, e isso ocorre em virtude de alta pressão do sangue nesse local. Então, resumindo, esses cálices, eles sugam o sangue que está aí circulando no meu corpo, tá? Ao sugar esse sangue, ele vai ser eliminado tudo ali que é importante para o meu corpo, vai ser eliminado de volta para o meu organismo, vai ser reabsorvido para o meu organismo, e o que não é importante para o meu corpo, o que é ruim, o que não vai servir para nada, ele é filtrado nesses cálices, e aí ele já torna aquela coloração amarela, porque voltou para o meu corpo a hemácia, a hemoglobina, né? Por isso que dá aquela coloração vermelha para o sangue, então tudo aquilo volta para o meu corpo, e o que não presta, né? Vamos dizer assim, é filtrado, e nessa filtração a urina já recebe a cor amarela límpida, tá? Aquilo ali na urina, gente, é tudo que não é bom para o meu organismo, tudo que não é reaproveitável no meu organismo, tá? Então, o chamado filtrado glomerular ou urina inicial, né? Que o filtrado glomerular nada mais é, nada menos que a própria urina, é livre de proteínas e assemelha-se ao plasma sanguíneo, tá? É resultante da etapa da filtração que apresenta substâncias que são bastante importantes para o organismo e devem ser reabsorvidas. Então, como eu falei aqui resumidamente, o sangue é filtrado, o que é bom retorna ao meu corpo, o que é ruim passa por toda a estrutura dos rins e sai lá no meu canal da uretra em forma de urina. Então, vamos estudar um pouquinho as estruturas dos nossos rins e o que elas fazem, né? Então, dentro dos meus rins tem uma estrutura muito, muito importante que chama néfrons. Então, o que são os néfrons, né? Que tem até um desenho, né, para vocês entenderem. Essa estrutura é bem pequenininha,
está dentro dos meus rins, então esse desenho foi ampliado, né, para vocês entenderem certinho. Então, a unidade funcional dos rins, né, que são esses néfrons, né, são responsáveis pela filtração desse sangue e a formação da urina. Então, são formados pelo corpúsculo renal, né, que a gente chama de cápsula de Bowman, e cápsula de Bowman. Então, e os túbulos renais também, tá vendo? Parece uma conexão mesmo, né, de tubinhos. Então, são formados por essas três estruturas e esses néfrons que fazem esse processo aí da filtração. Então, a urina é sintetizada através do processo de filtração do sangue dentro dos glomérulos renais localizados aí nessa estrutura do néfron. Após chegar, né, após o sangue chegar nesse néfron, através das arteríolas, né, que sai lá do coração, né, já envolve aí toda a circulação sistêmica do meu corpo. Quando esses arteríolos, né, essas artérias, chegam ali nos meus rins, né, o sangue passa pelos capilares glomerulares, né, passando aí por essa cápsula de Bowman, onde essa ação denominada filtração glomerular ocorre, né, que é aquele processo onde tudo que é bom volta e tudo que é ruim vai ser eliminado aí através da urina. Então, qual que é então a minha fisiologia renal, né? Nós temos então a taxa de filtração, a reabsorção, a excreção e a secreção, tá? Então, o que seria a taxa de filtração? Então, consiste aí no volume filtrado produzido por minuto. Então, nosso rins trabalha por minuto, tá? Sem sofrer reabsorção ou secreção tubular. Então, seria aí a taxa de filtração. Tem um valor de referência para a mulher, tem um valor de referência para o homem. A reabsorção, né, ocorre dos túbulos renais, onde parte da água e dos solutos retornam para a circulação sanguínea, né? Então, parte do que é bom e daquela água que está proveniente ali no meu sangue, tudo volta para o meu organismo e parte é eliminada aí na forma de urina. Que é a excreção, né? Após o processo de reabsorção, então, dos túbulos renais, a urina está formada e pronta para ser eliminada através do ducto coletor. E daí vem, por fim, a secreção. Consiste no transporte de substâncias dos capilares para os túbulos renais, com o intuito de serem eliminadas posteriormente na urina, né? Então, auxilia na remoção de resíduos que não foram filtrados pelo glomérulo. Então, esse aqui seria o processo, né? A fisiologia, o trabalho que os rins desempenham, tá? O sumário de urina, né? O que seria, então, esse sumário de urina? Isso aqui, gente, é o exame propriamente dito da urina. O que nós avaliamos ali naquele exame simples que você faz de urina quando você vai no médico, que também é o exame de rotina. Ou quando você vai com alguma queixa clínica, né, de algum sintoma clínico, o médico te pede exame de urina, enfim. É aquele exame simples, né, de urina, que todo mundo já deve ter feito pelo menos uma vez na vida, né, um exame bastante simples, bastante pedido, desde o bebezinho, né, até o idoso. Então, nós vamos só ver aqui, resumidamente, o que é avaliado nesse exame. Então, nesse exame é avaliado o aspecto, o volume e a coloração da urina, tá? O aspecto dessa urina está límpida, se ela está com uma coloração diferente, se ela está turva, né? Porque uma urina padrão, uma urina normal, é uma urina, como eu falei lá no início, né, da nossa aula, é uma urina amarela clarinha e límpida. Eu pego o potinho e consigo visualizar aí entre, né, um lado e o outro, tá? Isso é uma urina jóia, uma urina saudável, né? Vamos dizer assim. Tem uma urina turva quando eu estou com algum processo hepático, né? Lembra lá, quando eu estou com minha urina escura, eu devo procurar o médico, porque pode ser alguma lesão hepática, ou, de repente, até mesmo uma infecção de urina normal, tá? Então, a urina turva, que seria aquela urina amarela escura, que eu já não consigo visualizar de um lado para o outro, eu vejo mesmo que está turvo, como se fosse uma água barrenta ali mesmo, é uma urina que já está numa condição normal, tá? Aí nós classificamos esse turvo. Tem o ligeiramente turvo, o turvo e o muito turvo, tá? Isso aí são referências de laboratório, referências de análises clínicas para ajudar o médico, né, a fechar o diagnóstico clínico do paciente. Nós avaliamos também a quantidade de urina, tá? Se o paciente fez pouquinha urina, né, pode estar com infecção muito forte, né, que está com uma ardência, uma baixa produção ali, da quantidade de urina, ou até mesmo, né, uma deficiência da função dos rins. Então,
Eu avalio ali a quantidade mesmo da urina que o paciente coletou naquele potinho. E o exame físico, que seria, então, ali a coloração da urina, né? Como eu falei, a urina, ela é amarelinha, clara, translúcida. Mas, dependendo, né, da condição que eu estou, até mesmo do medicamento que eu estou tomando, a minha urina se torna de coloração diferente. Tem medicamento que deixa a urina com coloração vermelha, coloração amarelada, coloração verde, tá? Esse amarelado que eu falo mais escuro, coloração verde, né? Azul. Então, dependendo da substância do medicamento, pode sair na minha urina ali, ser sintetizado na minha urina, e mudar a cor da minha urina, tá? Então, isso também é avaliado ali no exame. E esse tipo de primeira análise da urina ali, isso tudo é análise feita a olho nu mesmo. Eu pego o potinho, olho se está límpida, meço o volume e olho a coloração da urina, que eu coloco no laudo do médico, tá? Depois vem os exames químicos, né? Eu vou medir o pH dessa urina para ver se ela está ácida, se ela está básica. A densidade da urina tem uma densidade normal, que varia de 1.005 a 1.015, tá? Se está tendo presença de proteína nessa urina e também está tendo presença de glicose. Paciente diabético com a glicose descompensada pode apresentar glicose na urina também, tá? Então, se apresenta glicose na urina, não é porque eu comi muito doce no dia anterior, não. Eu sou uma pessoa diabética, tá? Para a minha glicose chegar a sair na minha urina, né? Estar presente na minha urina, eu tenho aí uma glicose descompensada, que a gente fala, eu já sou diabética, não estou fazendo o controle certinho. Ainda dentro do exame químico, né, nós avaliamos a presença de cetonas, de leucócitos, que são as células de defesa, se eu estou com presença de bactéria nessa urina, se eu estou com uma infecção de urina, meus leucócitos vão apresentar extremamente elevados, eu consigo ver isso em microscópio, tá? Então, leucócitos seriam os nossos anticorpos, né, que são as nossas células de defesa, eles têm uma quantidade normal na urina. Em caso de infecção, eu apresento aí uma grande quantidade dessas células, desses anticorpos aí na minha urina, tá? Nitrito, que é uma condição aí também de infecção, tá? Se der nitrito positivo, quer dizer que realmente eu estou com uma infecção de urina por alguma bactéria patogênica. Nitrito é uma substância liberada pelas bactérias, tá? Então, na minha urina normal, sem infecção, tem que dar sempre nitrito negativo. Deu nitrito positivo, tem bactéria presente ali, bactéria que a gente fala patogênica, bactéria que causa doença e infecção, tá? Porque essa é uma substância que esse tipo de bactéria produz. Se tem sangue na minha urina que não é proveniente de menstruação, né? Se eu estou tendo alguma lesão em algum órgão, está liberando hemácia na minha urina. O globulinogênio e bilirrubina são outros duas questões de substâncias que podem ser presentes na urina de determinadas patologias, tá? E depois eu vou para o microscópio, eu já vou avaliar se tem bactérias, se tem célula epitelial, se tem levedura, né, que são também fungos, se tem presença de muco na minha urina. Então, outros vários fatores ali que, em conjunto no exame inteiro, ajudam o médico a avaliar se tem alguma infecção ou não, tá? Hemácias, né, como eu falei, aí são sangues presentes na urina, bactéria, leucócito, né, falado. Presença de cristais na minha urina também, né? Quando eu bebo pouca água, ou quando eu estou com alguma lesão renal, né, mais grave, eu posso apresentar cristais na urina, que são cristais mesmo, formatinho certinho de um cristal que eu consigo avaliar na minha urina através do microscópio, tá? E aí tem vários tipos de cristal. Cristal de ácido úrico, cristal de oxalato de cálcio, cristal de ácido púrico, cristal de urato amorfo, urato sódico. Cada cristal é proveniente de uma patologia diferente. E aí, gente, eu só fiz um resumão aí, né, que é um exame bastante comum, né, que o médico pode pedir aí. Então, isso aí é tudo que a gente avalia no simples exame de urina normal. Essa parte é uma parte bastante específica ali, né, de quem for trabalhar dentro de uma área técnica, né, enfim, dentro da área técnica do laboratório mesmo de análises clínicas, na realização do próprio exame, do exame propriamente dito, né, vamos dizer assim. É só para vocês terem uma noção de como que funciona. Vamos entrar, então, gente, nos marcadores de diagnóstico, né? Quais são os marcadores, os exames que podem ser pedidos, né, para o médico que avalie, então, o meu sistema renal. Nós temos a ureia, né, que é uma substância nitrogenada, sintetizada também no fígado, e ela é filtrada pelos rins. Ela é um produto da decomposição das proteínas, e sua retenção no corpo é tóxica. Então, quando ela está em alta concentração no nosso corpo, ela se torna
tóxica, né? Ela se torna proveniente aí de alguma lesão renal. Quando ela está em baixa quantidade, não tem problema. Se ela está abaixo do valor de referência, a gente tem que pôr na cabeça que todo exame clínico ele tem um valor de referência. Se a ureia está abaixo do valor de referência, tranquilo, isso não vai ser sugestivo de nenhuma patologia para o médico. O problema é quando ela está alta, tá? Então, quando ela está acima do valor de referência, que é o problema para o médico. Então, a dosagem, né, após a formação, a ureia vai para a corrente sanguínea e é levada pelos rins para ser excretada na urina. O valor de referência da ureia, né, que a gente encontra aí, que vem nos nossos laudos, é de 15 a 45. Então, abaixo de 15 não tem nenhum tipo de problema, nenhuma patologia indicativa para o médico. O problema que eu falei é quando está acima, né, do valor permitido, então seria o valor de referência aí 45. A diminuição fala, né, no caso aí de gravidez, desnutrição, mas patologicamente isso é muito, muito específico para o médico pegar isso como valor de referência, né, como indicativo. Pode estar presente em algum desses casos, mas normalmente o médico vai pedir outros tipos de exame para avaliar aí essa condição de desnutrição, né? Do problema da gravidez, que não tem muito a ver com essa parte, não, tá? Só coloquei aqui porque vocês podem encontrar isso, né, em livros, em artigos científicos, mas 90% dos casos o médico leva em consideração quando essa ureia está baixa, tá? Quando a ureia está baixa, a gente fala que é uma hiperuremia, né? Tem algumas doenças aí que podem ser indicativas de pré-renal, mas não vamos focar nessa parte, porque o médico avalia mesmo quando está aumentando, tá? Além da ureia, a gente tem a creatinina. Esses dois exames também são de rotinas, né? Quem já fez aí, quem tem o costume de fazer, né, exame de rotina, vê que o médico pede muito, né? Esse tipo de exame, ureia e creatinina. É muito comum aparecer aí nos nossos pedidos médicos, tá? Então, a creatinina é uma substância produzida nos músculos a partir do metabolismo da creatinina e da creatina fósforo e promove energia para a contração. Então, praticamente toda a sua concentração é excretada pela urina, tá? Havendo, então, livre filtração glomerular e secreção tubular também. A creatinina é um exame bastante específico aí para avaliar a disfunção renal, tá? O valor de referência nos homens é de 0,7 a 1,3 e nas mulheres é de 0,6 a 1,1. Então, está diminuído, também não tem muito diagnóstico clínico. O problema também é quando está aumentado, tá? Então, nos altos índices, pode ser proveniente de insuficiência renal, obstrução do trato urinário, desidratação, choque térmico e algum alto consumo de carne, tá? Que a creatina também está proveniente aí da carne. Então, se eu consumo muita carne, pode ser que esse exame meu dê alterado. Os baixos índices aí, tem artigos científicos que falam que é da desnutrição, doença renal grave, distrofia muscular, porém não é muito sugestivo, tá? Outro exame que existem, né, que vocês podem verificar nos pedidos médicos, é o clearance de creatinina, tá? Que é o processo de filtração no qual determina a substância que será filtrada e secretada pelo rim sem sofrer reabsorção ou secreção. Nesse caso aí, a creatinina, tá? Então, compare a concentração de creatinina plasmática com a creatinina presente na amostra do paciente. Como assim? Quando eu vou fazer esse clearance de creatinina, normalmente é realizado uma urina de 24 horas, o paciente vai coletar uma urina durante 24 horas, um galão grande, né? Então, toda hora que eu for fazer xixi, eu coleto nesse galão. Eu começo ali de manhã cedo, vou a tarde toda, a madrugada toda, até no outro dia, no mesmo horário que eu iniciei essa coleta. Então, toda hora que eu der vontade no banheiro, eu tenho que fazer dentro desse recipiente. Não posso pular nenhum micção, nenhuma urina, tá? Não pode ser perdida. Por quê? Essa quantidade de urina ela vai ser medida, tá? Esse volume de urina vai entrar dentro de uma fórmula. Então, se eu pulo algumas vezes da urina do dia, esqueço de esse galão, como é uma fórmula matemática, né, que usa esse volume total, pode ser que esse exame meu não dê fidedigno, pode ser que não dê verdadeiro, porque eu pulei algumas amostras, tá? Então, tem que ser coletado a urina de 24 horas que a gente fala, e também tem que ser coletada uma amostra de sangue, porque o médico vai avaliar a
filtração de creatinina que ficou presente nessa urina 24 horas, ou seja, o poder que o meu sim está tendo de passar essa substância ali em todas aquelas estruturas que nós vimos, os néfrons, né, os túbulos, os capilares, as cápsulas. Então, o poder que está tendo de eliminar essa creatinina na urina e como que está a concentração da creatinina no meu sangue. Porque se eu tiver, é inversamente proporcional. Se eu estiver eliminando muita creatinina na urina, a creatinina no meu sangue vai estar baixinha. Se eu estiver eliminando pouca creatinina na urina, a creatinina no meu sangue vai estar alta. Então, tudo tem um valor de referência, tá? Aí, depois que eu doso essa creatina no meu sangue, que eu coleto essa urina de 24 horas, eu vou usar todas essas informações e vou jogar nessa fórmula aí do Figasi de creatinina, que usa a quantidade de creatinina urinária, o volume que eu urinei em 24 horas, o valor que deu minha creatinina no meu sangue, dividido aí por esse valor padrão de 1.440, que já é da fórmula, tá? O meu peso e a minha altura, e vou jogar tudo nessa fórmula e vai dar aí o resultado médico certinho para ele saber se meus rins está filtrando direitinho a creatinina. Então, quando o médico chega a pedir esse tipo de exame aqui, gente, é certeza que esse paciente está com uma disfunção renal, é certeza que esse paciente está com alguma patologia nos rins, tá? Não é o exame de rotina. O exame de rotina é ureia e creatinina, que a gente viu anteriormente agora. Clínica de creatinina, provavelmente esse paciente já faz aí algum tratamento renal, tá? É um exame mais específico, ou pode ser que o médico está suspeitando de uma lesão nos rins, tá? Aí ele já pede os exames mais específicos, né? Então, vamos lá, os valores de referência. Quando esses índices de filtração da creatinina está baixo, é devido a doenças renais, anemia, hipertensão, neuropatias e tem outras condições também, tá? Esse aqui é só algumas, esse aqui é algumas para vocês terem uma noção. Quando está aumentado, pode ser na gravidez, exercício físico intenso, hipotireoidismo e dieta. Aí o médico vai avaliar, porque está aumentando na gravidez, só quer dizer que eu estou com algum problema? Não, né? Aumenta na gravidez, nessa condição que está o seu corpo no momento. Por isso que o médico vai avaliar esse resultado, mais seus sintomas clínicos, mais os outros exames, tudo em conjunto, para te dar aí o seu diagnóstico certinho, tá? Além desses exames, nós ainda temos a taxa de filtração glomerular, que é a avaliação da depuração de uma substância que não é reabsorvida e nem secretada pelos rins, somente filtrada, tá? Então, é uma substância que não é absorvida e ela não é secretada, ela só passa pelos rins. Então, esse exame pode ser utilizado para determinar diagnóstico e tratamento da doença renal crônica, sendo aplicado em uma equação também que leva em consideração a idade, o peso, o gênero, a quantidade de creatina no meu sangue, ou também a quantidade dessa substância que está presente no meu sangue, que chama cistatina C. Então, esse também é o tipo de exame que o médico pede quando o paciente já está em tratamento, tá? E o que seria essa cistatina C? Que é um exame também isolado que o médico pode pedir. Essas estatinas C são produzidas por células nucleadas que são filtradas livremente pelos rins. Então, se essa substância é filtrada pelos rins, é também um marcador renal. Porque se ela tiver em grande quantidade ou pequena quantidade na urina, está indicativo que esse rins não está trabalhando direito, tá? Porque ela é filtrada nesse órgão. Quais são os índices, né, dessa taxa de filtração aí glomerular? Então, tem o índice normal, tem o índice de redução da função e tem o índice quando já tem falência renal, ou seja, quando o paciente aí, o síntoma desse paciente não está trabalhando mesmo, que ele já tem que passar pela condição de hemodiálise, tá? Por isso que eu falei, quando o médico pede esse tipo de exame, realmente esse paciente já está fazendo tratamento dos rins, não é um exame de rotina, né? Não é um exame que o médico está suspeitando de alguma coisa, não. O paciente realmente está em tratamento e às vezes esse tratamento aí não está funcionando. A não ser, né, gente, que o paciente não fez nenhum tipo de abordagem médica, nada, deixou o negócio agravar ali, chegar até na condição que já está na falência renal. Aí sim o médico pode pedir esse exame aqui direto, tá? Mas normalmente, 90% do paciente já está em tratamento. Então, esse exame é extremamente importante, tá vendo? O valor dele, o resultado dele, me fala se o meu rim está normal, se o meu tratamento está adiantando, se eu estou tendo aí uma redução da função dos rins, né? Ou seja, tem que ligar o meu sinal de alerta, né? Ou se realmente meu rim já entrou em falência, eu vou ter que partir, infelizmente, para hemodiálise, tá?
O que seria, né, gente, hemodiálise? Só explicando para vocês aqui, né, porque nós, como profissionais da área da saúde, né, nós temos que ter conhecimento, que é um procedimento que várias pessoas realizam, né, então a gente precisa ter o conhecimento do que seria, né, esse procedimento em si. A hemodiálise seria os meus rins, o órgão mesmo, né, como nós vimos ali no início do slide, trabalhando fora do meu corpo. Como assim? Quando eu preciso ir para a condição de hemodiálise, quer dizer que os meus rins não estão funcionando mais. Não faz mais filtração, não tem mais liberação de formação de urina, não tem mais reabsorção, então, das proteínas, das substâncias que eu preciso, de excreção das substâncias que eu não preciso, ou seja, não tem mais esse processo. O meu corpo então está retendo líquido. Eu não posso deixar isso acontecer, porque a gente precisa urinar, né? É a condição normal do meu organismo. Se eu não estou tendo esse processo, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão o paciente vem a óbito. Né? Nenhum órgão do meu corpo pode parar de funcionar, sendo que não dá ali um colapso no restante todo dos meus órgãos. Então, desenvolveu-se uma máquina, né, que faz a mesma função dos rins. Então, todo aquele sangue que está no meu corpo, que não consegue passar pelos meus rins mesmo, né, que eu vim ao mundo com ele, que eu nasci com ele, que é o meu órgão próprio do meu corpo, que não está funcionando, ele vai ser absorvido, aspirado por essa máquina que está fora, né, que faz a mesma função do rins, trabalha da mesma forma do rins. Lá nessa máquina, tudo que é bom para o meu corpo vai ser reabsorvido, tudo que é ruim vai ser filtrado, vai ser formado a urina, tudo que é bom vai ser devolvido no meu corpo. Então, por isso que eu fico um tempo ali naquela máquina fazendo esse processo de filtração, tá? E o paciente fica extremamente dependente daquilo, porque ele precisa formar a urina, ele precisa ter essa eliminação, né, do que é ruim, precisa ter esse processo no corpo. Então, por isso que eu vou, né, lá nos dias específicos, fico horas ali naquele aparelho, fazendo esse tipo de processo. Então, seria os rins trabalhando fora do meu corpo, tá? E aí, gente, a gente chega no final, né, dessa parte e no final da nossa aula também, né? Eu espero que tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês, né? Que tenha clareado, né, sobre essa parte e que vocês consigam agora, né, quando verificar, né, quando pegar um pedido médico, seja em hospital, em clínicas, enfim, né, onde vocês, na vida profissional de vocês, quando vocês verem esses exames, né, você já falou, opa, esse aqui eu lembro que é para isso, né, esse paciente deve estar com esse tipo de diagnóstico. Como eu falei na aula passada, a gente entendendo, entendemos, né, estarmos cientes do que cada exame se refere, do que cada exame busca, né, o que o médico busca encontrar com esse exame, nós conseguimos dar ali um tratamento, um acompanhamento, né, melhor do paciente ali, enquanto nós, né, biomédicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim, né, a gente consegue ali assistir melhor esse paciente quando a gente entende o que, que o médico está pedindo ali, né, não só ler aquele prontuário do médico, ver aqueles exames ali, só coletar aquele sangue de modo mecânico ali, sem entender nada do que está acontecendo. Não, né? Nós trabalhamos na área da saúde, a gente tem que entender o que o médico passou, o diagnóstico que ele deu, para a gente conseguir dar um tratamento melhor para esse paciente, tá? Então, com isso, nossa aula chega no fim. Agradeço aí a atenção de todos. Tenha todos uma boa noite e um grande abraço para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Lívia, pode finalizar? Lívia, tá me ouvindo?